Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu queria muito falar. Eu já quero agradecer você estar aqui. Por favor, deixa um like, comenta nesse vídeo, porque eu sei que ele vai flopar, porque é uma coisa bem específica, mas eu preciso muito comentar sobre esses livros. Eu vou falar hoje sobre Jogos Vorazes e o que vem depois, Cantiga do Pássaro das Serpentes. Eu reli esse livro recentemente, então eu queria gravar um vídeo depois que eu tivesse lido esse aqui pra fazer um vídeo geral sobre ele. Então vamos aqui falar, e provavelmente o vídeo vai ficar gigantesco, então eu já vou começar a falar. Mas vocês sabem o aviso, eu tenho loja, tô vendendo camiseta e tal. Pelo amor de Deus, gente, deixa um comentário e manda pros amigos, porque vou depender de vocês pro vídeo chegar a mais pessoas, tá? Eu vou falar spoilers lá no final do vídeo, tá? Então, assim, esse vídeo não vai ter spoiler. Aí, quando tiver spoiler, eu vou avisar aqui na tela e vai ter aqui na bagagem ali de carregar o vídeo, tá? Eu vou ter que falar o spoiler mais no final pra, né, vocês não pegarem spoiler. Então, vamos lá que tem muita coisa pra falar. Ah, primeiro de tudo, eu tenho uma playlist de Jogos Vorazes que tá maravilhosa no Spotify. Eu vou deixar aqui na descrição. É maravilhosa, gente, todas as músicas que eu mais gosto. Tinham muitas ali que eu nem sabia que era do filme. As adaptações de Jogos Vorazes tem uma das melhores playlists de todas. Se for juntar, tipo, os 4 filmes, é a melhor de todas. Eu não tô brincando, é muito boa. Tem muitos artistas bons, então vamos lá. Eu li Jogos Vorazes quando eu tinha lá pelos meus 16 anos. E aí depois eu resolvi reler esses tempos. Eu fiz uma leitura coletiva. A gente leu, depois discutiu na Twitch, discutiu os 3 livros na Twitch. Então, gente, foi uma experiência muito diferente da primeira vez. É um livro jovem adulto, ou seja, ele foi feito para pessoas jovens adultos, para adolescentes. Esse é o público-alvo, então ele tem elementos ali para esse público-alvo. E eu acho que ele cumpriu muito bem todas as propostas que ele tinha para discutir sociedade, para discutir guerra, para discutir o que acarreta essas coisas numa pessoa. Então vamos lá, gente, que a minha lista pra falar é muito grande. Então é uma distopia voltada pro público jovem. Então ele tem alguns elementos, assim, um baixo triângulo amoroso, não digo que seja, porque eu não acredito que aquilo é um triângulo amoroso, eu acho que é mais as circunstâncias ali, o desespero, meu Deus, que resultou em alguns beijos, mas não que seja um triângulo amoroso, porque triângulo amoroso envolve a pessoa ficar em dúvida se ela quer ficar com um com o outro. Não tem essa dúvida, porque é uma situação de guerra, uma situação de vida e de morte, então é um pouco diferente, sabe? Então a escrita da Susana é uma escrita muito crua, assim. Eu acho que se assemelha a outros livros de ficção para o público mais adulto, que é 1984, só que aqui é muito fluida, é uma escrita envolvente. Então, assim, ela não vai aqui florear o texto, ela vai dizer as coisas que estão acontecendo no momento. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido, sabe? E ela escreve de uma forma envolvente, e essa escrita rápida não deixa de ser menos profunda, sabe? Só porque é uma escrita mais envolvente, mais rápida ali. As coisas acontecem, gente, realmente. Quando você vê, você já acabou o livro. É essa situação que eu li quando eu reli de novo, porque é muito viciante, sabe? É uns livros, assim, muito viciantes. O que eu mais gosto de Jogos Vorazes são os personagens humanos aqui. A minha personagem preferida, uma das personagens preferidas de todas que eu já li, é a Katniss. Gente, eu amo a Katniss. Desde a primeira vez que que eu olhei pra ela, eu falei, cara, que personagem legal. E relendo ela com os olhos mais adultos, eu realmente bati o martelo. A Katniss é a melhor de todas, gente, pelo amor de Deus. Porque a gente acompanha aqui uma personagem que ela é desprovida de muitas coisas básicas da vida. Então ela já passou fome, ela vive na miséria, ela tem que caçar pra dar comida pra irmã dela, porque senão morre de fome. Então, assim, ela vive numa situação muito extrema. E ela não. E com isso, acarreta na personalidade dela. Então ela não tem. Outros livros adolescentes, por exemplo, tem essa questão de quem eu sou, meu Deus, eu quero. Não tem, porque ela não tem espaço pra ela questionar essas coisas, entende? Então ela tá ali pro agora. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer, meu Deus, na arena? Então, assim, ela é selecionada pra ir pra esses Jogos Vorazes, né? Muitos de vocês devem saber. E ela vive uma coisa atrás da outra, e ela não tem esse tempo pra ficar pensando. E ela nem é esse tipo de personagem, sabe? Eu acho que isso que eu gosto nela. Ela sabe quem ela sabe quais são os seus princípios. Os problemas que ela vai ter que lidar são os problemas externos que vêm de encontro com os internos dela. Então, não é nada muito de dentro, sabe? Não é nada problemas internos, não. É coisas que vêm de fora, porque dentro dela ela sabe muito bem quem ela é. Mas o meio onde ela vive é tão caótico, vão começar a acarretar vários problemas internos através desse caos que está em volta. E isso acontece com todos os personagens desses livros. Gente, Jogos Vorazes, eles têm muitos personagens, assim, muito legais, muito cativantes, e todos eles vão sofrer com essa revolução, vão sofrer com essa
ditadura, por assim dizer. É um sistema de governo em Jogos Vorazes onde o presidente Snow, ele é completamente autoritário e ele instiga a desigualdade. Todo esse país, né, a Panem, foi construída a base na desigualdade. Então a gente tem os 12 distritos, onde cada um ali tem o foco em produzir uma coisa. Então, o da personagem principal da Katniss é minério de carvão, então eles são mineradores ali. Então, cada distrito, eles têm um propósito ali para servir a capital. Todos eles para servir a capital. Então, assim, o distrito 1, ele é um pouco mais evoluído. Tipo, ele tem um pouco menos de desigualdade, o Distrito 12 é o mais desigual. Então a gente tem, assim, essa escala de desigualdade que vai do 1 ao 12. E é interessante quando você vai pensar na realidade, trazer Panem pra realidade. Então a gente sabe muito bem quais são os países de extrema miséria, os países, assim, ao longo de toda a história da humanidade, eles foram explorados, eles foram saqueados, coisas horríveis aconteceram com eles, genocídios e tal. E a gente sabe muito bem, a gente lembra a gente sabe aonde que tá a miséria, sabe? É uma coisa que a gente sabe muito bem. E a gente sabe muito bem também quais são os países, as capitais, onde tem maior nível de riqueza acumulada. A gente sabe quais são os países que tem os prédios mais altos, que tem a riqueza, meu Deus, as pessoas todas chiques, meu Deus, as roupas de marca. E assim, é muito interessante que o filme, ele adapta muito bem, muito bem os livros. Então, existe essa discrepância entre, no Distrito 12, eles não têm muita roupa. A Katniss mesmo, ela fala que quando ela tava lá no Distrito 12, ela não tinha por que depilar as pernas dela. E quando ela vai pra capital, ela é passada assim, gente, depila tudo. E ela fica assim, indignada. E lá as pessoas são assim. As pessoas têm muito esse apreço pelo exterior, pela aparência e pelas coisas. E a capital, ela é luxo e desperdício. Então, assim, tem partes ali onde eles estão festando, eles já comeram muito. E mesmo assim, eles tomam um remedinho pra vomitar, pra continuar comendo. E isso é um choque muito grande pros personagens principais, onde eles vieram da miséria, onde eles passaram fome, quase morreram de fome, e ver pessoas vomitando pra comer mais. E é uma coisa que eles percebem que não tá faltando comida. Ela tá mal distribuída. E isso que traz raiva, isso que traz angústia. Nessa capital, nesse Panem, as pessoas não podem se deslocar de um lugar pro outro. Então você não pode sair do Distrito 12 e ir pra Panem, até porque eles não querem que você ir ali. E eu vou falar um pouco mais disso depois. Então, as pessoas não entendem o quão ricos são as pessoas da capital. Eles veem às vezes na televisão, mas só estando naquele meio que eles percebem quão discrepantes são as realidades do mesmo país. Então, assim, aí a personagem, a Katniss, ela tem mais e mais noção de que ela vive na pobreza para sustentar essas pessoas que vivem completo no luxo ali, que tem mais coisas e mais coisas que não precisam ter, em decorrência da exploração de quem tá ali da base da pirâmide social do negócio. Então a gente acompanha esses personagens indo pra esses lugares e tendo essa noção e vendo isso e observando essa desigualdade, ficando com raiva. E a série toda, ela é um despertar de uma revolução. Então a gente tem aqui esses jogos, né, que é um jogo completamente insano e tirano e mórbido, onde pegam crianças ali pra lutar numa arena, e esse jogo é televisionado pra todo mundo. Então tem essa questão da audiência, tem essa questão do show, tem essa questão as pessoas ficam em casa torcendo pro seu vencedor, só que eles dissociam completamente, porque eles olham pra aquelas crianças lutando até a morte ali na televisão, eles não conseguem linkar que aquilo são pessoas, sabe? Existe essa dissociação muito grande das pessoas de Panem para as outras pessoas, porque a gente vê isso mais, eu vou falar um pouco mais disso depois, mas existe muito essa diferença dentro das pessoas da capital, que eles são mais pessoas do que as outras pessoas. E quando eles verem crianças se matando na televisão, e quando eles veem essas coisas acontecendo, não é com eles, é como se não fosse humano, sabe? É como se fosse uma raça inferior. Isso a gente pode ver, gente, em diversas formas da realidade, sabe? Quantas vezes a gente já viu um monte de desgraça, um monte de coisa, um monte de foto, e chega um momento que depois de tanta exposição, assim, a essas desgraças, a gente meio que cria um calo ali, e a gente meio que para de ver aquelas pessoas como pessoas. É só mais uma pessoa, mais um bombardeio, mais uma guerra, meu Deus, o prédio caiu, a pessoa ficou sem casa, gente morrendo de fome, criança afogada, imigrante lá afogado na beira da praia. Mas isso é normal, isso acontece. Então a gente meio que desassocia disso. E aí chega um ponto que, tipo, a gente que olha de fora pra Panem, e provavelmente se tiver alguma outra civilização que olha de fora pra gente, fala, gente, como que vocês veem isso e vocês não fazem nada? São pessoas morrendo igual vocês. Só que existe essa ideia, quando você tá dentro de um círculo privilegiado, que você
é especial, que você não é igual às outras pessoas. E a gente percebe muito, muito, muito isso em Penny. E assim, mesmo sendo um livro pra jovens, eu indico esse livro pra jovens, assim, de 15 anos e tal, mas ele tem uma base ali minuciosa que você só vai prestar atenção quando você lê com uma mentalidade mais velha. Então, assim, apesar de ser um livro para jovens, a autora, não esconde coisas grotescas da realidade que pode acontecer nesse tipo de ambiente. Então, assim, a gente vê os heróis ali que venceram os Jogos Vorazes, tornarem mercadoria sexual ali para as pessoas ricas. Então, as pessoas não deixam de ser animais inferiores. Elas, mesmo ganhando os jogos, mesmo passando por todas essas etapas que eles são exigidos, mesmo assim eles não chegam a ser pessoas, eles continuam sendo mercadorias. Então, alguns começam a virar usuários de drogas, outros entram em depressão, outros viram realmente escravos sexuais dessas pessoas. Então, são coisas que tratam na história, mas não é tratado, tipo, na primeira linha, sabe? Você tem que meio que ler na subjetividade. Tem algumas menções, assim, bem espaçadas. Então, assim, não é uma coisa, assim, que você vai pegar o livro e vai ter ali, sabe, mercado sexual. Não tem isso. Mas existe ali uma abertura onde você sabe, não, esse personagem aqui, ele sofreu com isso, sabe? A mãe da Katniss mesmo, os personagens, eles têm muito essa conotação de estresse pós-traumático, sabe? Porque existe muita coisa traumática acontecendo. E eu acho que é isso que dá o ponto de veracidade. Os personagens, eles não têm esse momento de respiro, de descanso. Eles estão constantemente sendo bombardeados por catástrofes, por desgraças. E todos eles têm essas marcas dentro de si, dessas coisas. Porque assim, não é só você tacar um personagem ali, sofrendo um monte de coisa, e não desenvolver isso dentro dele. Os personagens de Jogos Vorazes, tanto que chega no final do último livro, eles estão com marcas tanto físicas, então assim, sem perna, da outra lá queimou tanto o corpo que parece que falam, né, que parece uma coxa de retalhos a pele dela, de tanto enxerto que ela colocou, tanto mental. Então assim como o físico das pessoas estão irreconhecíveis desde o primeiro livro, o mental também. Então eles sofrem muito com isso. A mãe da Katniss, ela tem depressão. Uma das primeiras personagens, assim, que a gente nota que tem algum tipo de transtorno mental, porque o marido dela foi explodido ali na mina onde ele trabalhava, e ela ficou completamente sem chão. Tanto que as filhas dela começaram a passar fome e ela não tinha força pra lutar, pra trabalhar, pra fazer alguma coisa pra alimentar as próprias filhas, porque ela estava numa crise depressiva muito grande. Tanto que a Katniss fala ali que eles não têm o luxo de ser deprimidos. Então, assim, tanto que ela vê a mãe dela como uma fraca, tal, tem toda essa questão, porque ela tem... Você vê, um trauma leva pra outro que leva pra outro. Então, o trauma da mãe dela veio do marido dela, que ela gostava muito, morrer. E aí, ela entra nessa depressão. E a filha dela começa a passar fome. E daí tem um trauma da mãe. Então, tá entendendo como é muito verossímil? Alguma coisa que a gente vê muito na realidade. Eu acho que é isso que eu gosto, sabe? Os personagens, eles têm essa bagagem, sabe? E assim, tudo que eu falei até agora, a gente consegue também estudar quando você vai estudar sociologia, quando você vai estudar, tipo, sociedade. Então, luta de classes, né, que o Distrito 12 contra a Panem é uma luta de classes. Essa questão do horrível ser televisionado e ser normalizado, essas coisas todas, essa diferença, sabe? Eu acho que o único ponto negativo de Jogos Vorazes, que eu vi que ficou mais gritante, é a falta de bagagem cultural dos personagens. Isso eu digo sobre o quê? A gente sabe que, por exemplo, mesmo em lugares onde as pessoas estão vivendo situação de miséria, existe essa bagagem cultural ancestral, sabe? Existem as roupas típicas, existem as músicas típicas, existem as comidas típicas, existem as festividades típicas. Isso não morre mesmo que a pessoa esteja, tipo, na miséria. Então, assim, eu não sei se nessa história, por causa de todas as guerras, por causa de todos os apocalipses, eles perderam as próprias identidades, assim, de uma forma planejada pelo sistema dominante, ou se foi uma coisa meio falha da autora, porque a gente não vê isso. Por exemplo, eles estão ali na miséria, eles não têm, assim, uma roupa típica. Eles têm algumas coisas espaçadamente, mas é uma coisa mais individual de cada um, sabe? Não é uma coisa cultural geral. Tem, por exemplo, eles fazem pão, no outro negócio é peixe. Mas faz parte ali do que eles servem a Panem, não faz parte meio que dessa ancestralidade cultural, sabe? Que vem de tempos em tempos em tempos. Por exemplo, se você vê uma tribo indígena, eles têm ali uma cultura, uma bagagem ancestral que ficou depois de muito tempo, mesmo por todos os genocídios que a comunidade indígena passou e tal. Então, assim, eles mantiveram sua bagagem cultural, sabe? Aqui não senti isso. Então, assim, esse foi meio que as minhas impressões desse livro na releitura. Agora vamos falar... Deixa aqui do polêmico A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Esse livro ele foi escrito muito depois da publicação e dos filmes de Jogos Vorazes. Tem um livro que se passa antes de Jogos Vorazes. Aqui
meio que a 10ª edição dos Jogos Vorazes, então a gente tem personagens que estavam vivos na Grande Guerra. Teve a guerra ali entre o Distrito 13 com o Panem, e aí meio que destruiu muita coisa e tal. E aí a gente vê uma coisa interessante, que foi uma das primeiras coisas que me chocou aqui, é que eles estão na miséria, gente. A galera de Panem tá na miséria, eles estão passando fome. O Snow aqui, a gente acompanha o Snow, ele é o personagem principal aqui, e ele começa o livro passando fome. Isso é uma coisa que eu não imaginava, sabe? Porque eu sempre imaginei Panem como sempre, nossa, luxo, etc. Então é interessante a gente ver esse livro, meio que da onde que vem. A propósito dele é meio que da onde que vem o que a gente vê aqui, sabe? Então, como que o Snow virou o Snow, como que Panem virou Panem, como que os Jogos Vorazes virou os Jogos Vorazes. A gente tem aqui meio que essas coisas meio que em suas fases iniciais. Então o Snow aqui, ele tem 18, 19 anos, Jogos Vorazes tá na 10ª edição. Então a gente tem essas coisas iniciais, mas elas ainda não são da forma como a gente vê em Jogos Vorazes, sabe? E a gente vai acompanhar essa evolução, mas não tão explícita assim. É um período de tempo bem curto, assim. É meio que quase um ano, assim. Então a gente não vai ver os Jogos Vorazes evoluindo cada edição e que edição. Então, assim, você não vai ver. Você não vai ver também o Snow, ele fazendo as artimanhas dele pra virar presidente. Você não vai ver isso. Você vai ver a história principal que deu a motivação do personagem, a motivação mental do personagem, sabe? Os Jogos Vorazes sempre tem essa mensagem de guerra muito intensa, sabe? Que a guerra é agridoce. Aqui a gente vê Panem que depois da guerra, gente, destruída, sabe? A cidade toda destruída, as pessoas passando fome. Aquele esplendor, aquela glória, aquela riqueza toda, no começo do livro não tem mais, porque eles passaram por uma guerra. E é interessante porque no final de Jogos Vorazes a gente tem muito essa percepção também, de que, gente, a guerra destrói, a guerra traz morte. A guerra não é um negócio assim que você vai lá e aí você, sei lá, machuca um pouquinho e ganhei. Não, a guerra traz muitas coisas negativas. Não é só porque você meio que venceu o inimigo que você venceu de verdade, sabe? Ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, meio que isso. Então, aqui eles meio que estão ali nessa miséria, a Panem tá destruída e eles estão tentando, né, fazer a edição de Jogos Vorazes. E assim, é interessante que o Snow é órfão, os pais dele morreram na guerra também. E ele tem uma avózinha ali, nossa, super fascista, velho. E ele tem arraigado nele, essa ideia, essa mentalidade. O Snow tipo assim, os Snows, né? A família Snow, a dinastia Snow. Era meio que uma coisa da alta sociedade, sabe? Fazia tempo, em gerações e gerações, que eles eram ricos. Então a gente tem aqui a figura do Snow como sendo tipo old money, sabe? Então assim, é uma riqueza que passou de gerações e gerações e gerações. Ninguém teve que batalhar horrores pra vencer e pra ficar muito rico. Não, eles eram ricos porque herdaram riqueza, herdaram riqueza, e ele tá ali no topo. E quando veio a guerra, eles passaram por uma dificuldade gigantesca, porque o pai dele investiu num negócio que não deu certo, e ficou todo mundo pobre, eles estavam ali passando fome, comendo repolho. Mas ele mantinha essa estrutura porque, mesmo ele perdendo dinheiro, dentro dele ele ainda era old money. Porque quando você vai ver os old moneys da nossa sociedade, a gente sabe que não é só ter dinheiro. Você tem que ter os contatos, você tem que ter a bagagem do dinheiro, você tem que nascer na realeza. A gente tem muito essa questão do, por exemplo, as Kardashians são ricas, tem um monte de influenciadoras surgindo e ficando rica, mas eles não são ricos como os outros ricos, sabe? Existe meio que essa briga entre o new money, que são as pessoas que ficaram ricas meio que nessa geração, tipo, as Kardashians. Elas já eram meio ricas, mas assim, ficar muito bilionária a partir dessa geração. Muitas blogueiras hoje em dia também estão nessa categoria de new money. E quando eles se aproximam do old money, tem muita essa discrepância. Porque, tipo, a galera do old money que tem dinheiro há gerações, olha pra esse povo como se eles fossem, tipo, nossa, a escória está vindo rastejando até nós, sabe? Existe muito isso, muito forte no Snow. Tem um personagem aqui que ele sai do distrito porque ele tá muito rico e eles vão pra capital. E a galera da capital ali, gente, destrata ele total, porque apesar de ele ter muito dinheiro, mais do que todo mundo, ele veio do distrito, ou seja, ele não é humano, ele não é igual a gente, sabe? Apesar de ele ter dinheiro, ele não vai comprar do que a gente é feito, porque nós somos feitos de, sei lá, tofu e ele é feito de miojo, sabe? Um negócio assim. Então tem muito essa discrepância, ele sente ódio desse personagem que tá rico e ele não tá rico, porque, gente, ele nasceu na grandeza, ele é destinado a ser grande, ele é melhor do que todos, porque ele nasceu numa família boa e ele tem um sobrenome bom, sabe? Existe muito essa questão eugenista de ele é melhor, porque ele foi destinado e ele é o que tem de melhor, e assim, todos os outros a gente vê que ele olha com um olhar meio que lá de cima, sabe? Tipo, nossa, esse povo. E assim, o Snow ali, ele tem 18 anos, mas ele não tá aquela criatura que a gente vê nos Jogos Vorazes, ele tá se formando, sabe? Então, por exemplo, tem uma frase aqui que eu gravei que é assim:
havia mais uma consideração, isso é o Snow falando. O menino lá que entrou em Panem já tinha usurpado sua posição, sua herança, suas roupas, seus doces, seus sanduíches e o privilégio devido a um Snow. Então tem muito essa questão de, tipo, até as marcas de grife, as marcas mais, assim, mais caras, existe uma diferença e uma ideia de que as pessoas que estão... não podem comprar aquilo, mesmo sendo roupa de grife, entendeu? Tem roupa de grife para a galera muito, muito rica de old money e a roupa de grife pra galera rica, mas não é old money, entendeu? Existe muito essa discrepância e é muito bizarro, porque a galera rica é muito louca. Continuando. Agora estava querendo seu apartamento, seu lugar na universidade, seu próprio futuro, e tinha audácia de se ressentir da boa sorte, de rejeitá-la, de considerá-la uma punição. Porque esse menino saiu dos distritos, ele foi criado no distrito, então ele tem a mentalidade dos distritos. Então, ele sabe que quando ele chegar ali em Panem, ele não vai ser olhado como um ser humano, ele não vai ser olhado de igual para igual. E aí tem esse embate muito grande de onde as pessoas vieram, sabe? Da bagagem e do contexto social que eles vieram. E isso é muito presente, eu achei muito legal a autora ter trazido pra cá. Porque a gente pobre aqui, vive com pobre, e a gente tem essa noção de que até entre os ricos eles têm essa distinção, porque eles adoram se distinguir, porque eles acham que eles são os melhores. Eu não vou contar muito da história desse livro, você vai ter que ler pra saber, mas existe uma personagem aqui que é um tributo, que ela vai entrar nos Jogos Vorazes e ela vai meio que se aproximar do Snow. Eles vão ali ter conversas e tal. E tem uma coisa que o Snow pensa sobre ela. Quanto mais ele a tratava como especial, mais humana ela se tornava. Como o amigo dele disse para a garotinha, a menina, né, que veio que é atributo, não era um animal, mesmo não sendo da capital. Porque eles tinham essa visão eugenista arraigada neles. Então, assim, veio do distrito, é um animal, não é um ser humano, não é igual nós. Então, assim, a gente vê isso em várias e várias passagens do livro. E, assim, deixa bem claro que apesar dele não ter nascido uma pessoa muito cruel, sociopata, ele tem esses indícios, esse terreno fértil pra evoluir essas ideias bizarras, sabe? E aí o contexto dele, tudo, e meio que as escolhas dele mesmo vão acarretando ele ser quem ele é. Ele sendo o que a gente vai ver depois. Que nesse livro mostra vários personagens da capital, a gente tem muito contato com essas pessoas da capital. Nem todos concordam. Gol do Brasil. Falei que não era pra estar assistindo o jogo. Existe essa ideia, a gente tem aqui contato com pessoas distintas da capital. Coisa que em Jogos Vorazes a gente tem algumas pessoas ali e é bem distinto quem tá a favor da igualdade, quem tá a favor da desigualdade. Aqui a gente vê que pessoas ali da capital, mesmo usufruindo e mesmo sendo da capital, tendo eles ainda não querem esse sadismo dos Jogos Vorazes, eles ainda não querem ver crianças morrendo, crianças matando crianças, sabe? Então existe essa coisa que nem todo mundo ali é ruim, nem todo mundo ali quer ver pessoas sofrendo. Mas o que vai prevalecer no futuro? A gente meio que sabe, mas é interessante ver pra onde que vai e de onde que vem. E eles pensam também essa coisa de tipo, quando a guerra terminou, esses tributos que hoje a gente tá pondo na arena pra matar uns aos outros, eles eram crianças, o mais velho devia ter 8 anos, e a gente tá colocando eles numa guerra que já acabou, que eles não tinham, que não foi culpa deles, sabe? Eles eram filhos dos rebeldes, eles não eram rebeldes. E que mesmo eles sendo cidadãos de Panem, eles não são tratados como cidadãos de Panem, porque eles são ainda resquícios dos rebeldes e é pra controlar a galera toda, pra não se rebelar e etc, etc. Existe um sadismo muito grande entre algumas pessoas de situações de poder aqui nesse livro, provavelmente em decorrência da guerra e do que eles viram, porque quando tá nessa questão de bizarrice, aqui a gente tem até uma situação de canibalismo, gente, porque eu achei assim, porque Jogos Vorazes sempre traz essa questão do, cara, as pessoas não têm o que comer, e aí se não tem o que comer vai morrer de fome sem nada, tem algumas pessoas que sim, tem outras que não, e até que ponto algumas pessoas vão pra sobreviver, então tem pessoas ali, old money, que recorreu a canibalismo, bizarrice, e ao contrário da Katniss de Jogos Vorazes, que a gente vê que ela é uma pessoa altruísta, que ela fazia o bem e ajudava, sem ter o segundo pensamento de como isso vai me beneficiar, o Snow era diferente. O Snow, desde o começo, ele sempre tinha esse pensamento do que isso vai me trazer de bom. Vou ajudar, mas a que custo? Então, assim, às vezes ele fazia umas ações boas ali, a gente vê isso, mas qual era o verdadeiro significado da ação boa? Era a bondade porque ele não queria ver as pessoas sofrerem ou porque ele buscava sempre se beneficiar com alguma situação? E também tem a questão do repúdio à empatia. Tem até uma hora muito interessante que o Snow, ele pensa assim, ele tentou imaginar como seria naquela circunstância. Ele tava vendo umas pessoas sofrendo ali, e aí ele tentou ter esse pensamento de empatia, de como seria se ele estivesse no lugar daquelas pessoas. Daí logo ele refreou esse pensamento, ele bloqueou ali, cancelou, porque ele falou, não, isso aqui é igual outra pessoa lá, o rebelde, não vou pensar nisso. Porque assim, esse repúdio à empatia, eles não são esse incentivo a ter empatia. Então assim, junto com essa eugenia, eles não, em momento algum, eles param e começam a pensar nas outras pessoas como pessoas e se colocar no lugar dos outros. Então é interessante ver como a empatia é uma das
uma das armas contra essa questão eugenista e tudo. Então, você se colocar no lugar do outro, você sentir empatia pelo outro, você sentir a dor do outro, você entender os problemas do outro e saber que eles não são igual aos seus, mas que eles merecem respeito e tudo, faz tudo parte desse combate ao eugenista, ao fascismo, etc. Outra coisa que eu pensei aqui quando eu tava lendo esse livro é que as ideias são imortais, gente. É uma coisa que eu já tinha visto quando eu tinha assistido o V de Vingança lá, só que as ideias são imortais tanto das boas quanto das ruins. Então, assim, aqui, mesmo nesse livro, a gente vê os rebeldes, a gente vê as pessoas lutando por igualdade e justiça, pra, sabe, fechar os Jogos Vorazes e não ter mais isso, etc. E também tem as pessoas que mantêm essa ideia eugenista, mantêm essa ideia fascista, essa ideia de, tipo, somos melhores e a gente tem que oprimir mesmo galera e foda-se, porque eles não são gente como a gente. Então, assim, essas ideias, elas permanecem, mesmo que as pessoas morram, mesmo que os rebeldes sejam enforcados, mesmo que a galera seja fuzilada, mesmo que todo mundo morra, aconteça guerra, explode todo mundo, as ideias permanecem, porque eu acho que elas são espelhos das nossas próprias ideias intrínsecas, sabe? Então, se você é uma pessoa mais empática, você vai tentar colocar essa empatia na sua vida. Se você é uma pessoa mais egoísta, você vai ouvir mais esse egoísmo e vai tentar achar, tipo assim, sabe, como se fosse meio que um adubo, sabe? Pra esses sentimentos que a gente tem, todo mundo tem. Então, assim, qual adubo você vai escolher? O adubo da empatia pra florescer a maior sua empatia, sua sociabilidade, sua socialidade, sua bondade, sabe? Essas coisas. Ou você vai adubar de uma forma pra manter esse egoísmo, sabe? Essa raiva, esse ódio. O que você vai adubar, sabe, suas ideias? Existem pessoas aqui falando, vocês não têm o direito de fazer pessoas passarem fome, de puni-las sem motivo. Não têm o direito de tirar a vida e a liberdade delas. Essas são coisas com as quais todo mundo nasce e não são suas para ser tiradas assim. Vencer uma guerra não lhes dá esse direito. Ter mais armas não lhe dá esse direito. Ser da capital não lhe dá esse direito. Então a gente tem essas ideias que vão aparecer em Jogos Vorazes, mas sempre tiveram ali. Às vezes eu tinha essa impressão de que, tipo, com a tecnologia, nós, pessoas modernas, também trazemos ideias igualitárias, ideias evoluídas de, sabe, igualdade e paz. Mas não, essas ideias sempre estiveram aqui, assim como as ideias ruins, sabe? É interessante que a história que a gente aprende... Tive que arrumar o cabelo, gente, tá muito quente, não tá dando. E também tem essa coisa de que a história que a gente ouve, a história que a gente estuda, ela foi escrita por quem venceu, por quem sobreviveu, por quem foi ouvido. Importante isso, porque às vezes a pessoa sobrevive, as pessoas, elas não ganham a guerra, elas sobrevivem, mas elas não são ouvidas. Ao lado da história delas não são ouvidas. Então, a história é contada a partir dessas pessoas. E a gente vê muito bem isso, porque mesmo tendo essas ideias rebeldes, mesmo tendo essa resistência, tudo isso parece apagado quando a gente começa a ler os Jogos Vorazes, porque parece que as pessoas sempre aceitaram de bom grado aquilo, aquela horror todo, e que ninguém nunca se rebelou. Porque essas rebeliões, essas revoltas foram sempre abafadas e sempre fuziladas e sempre menosprezadas, porque, sabe, é pra manter o status quo. Então, Jogos Vorazes tem sempre essa questão de mudar a ordem das coisas que tá acontecendo ali, sabe? Também ele fala muito sobre essa questão da maldade intrínseca. Então, assim, eu vi que... Teve uma vez que eu ouvi uma história de que... Eu não li O Senhor das Moscas, mas eu sei mais ou menos a sinopse da história, que tem uns meninos que ficam numa ilha, e aí eles começam a ter essa relação social ali meio conturbada, e eles começam a agir de uma forma sádica, etc. Mas aconteceu já uma coisa parecida na vida real. Então, um grupo de meninos ficou perdido numa ilha por um tempão, e assim, ao contrário do que muita gente pensa, de que somos egoístas, somos ruins, somos malvados, somos cheios de ódios e vamos matar todo mundo, porque não... Naquele contexto que aconteceu real, os meninos, eles se organizaram ali pra manter a comida pra todo mundo, pra manter abrigo pra todo mundo, inclusive fizeram instrumentos musicais pra cantar e ainda compuseram músicas. Então, diferente de quem tem a percepção de que somos intrinsecamente ruins, às vezes a história mostra que não, que somos pessoas empáticas, que podemos sim viver em sociedade em paz, sabe? Mesmo em situações mais adversas, onde algumas pessoas apostam que mataríamos todo mundo. Às vezes não, às vezes comporiam músicas, entende? E esse livro também ele traz muito essa questão de somos ruins, somos animais caóticos, que matam todo mundo, violentos, sádicos, sem controle, e a capital e as leis da capital têm que ser mantidas pra manter a ordem, porque somos todos criaturas malucas, ou temos, assim, bondade e esse senso de comunidade que podemos viver sem esses governos autoritários demais, sem essa desigualdade tão grande, sem esse peso do autoritarismo tão grande assim na realidade, sabe? Tem uma frase que me pegou muito, que foi essa aqui. Quem são os seres humanos? Pois quem somos determina o tipo de governo que precisamos.
Mano, eu acho que assim, a Suzanne Collins, ela foi sempre cirúrgica nos seus livros, assim. Ela tem o público-alvo, ela tem o pra que ela vai escrever, pra quem ela vai escrever, e ela consegue fazer isso de uma forma sem insultar a inteligência das pessoas que estão lendo, sabe? A ingenuidade de quem tá lendo. Ela traz essas questões que eu já falei aqui com você, gente. E tudo isso você lê de uma forma arrebatadora, se apaixonando pelos personagens e tal. Aqui não tanto, porque aqui a gente vê o Snow, né? A gente sabe que o Snow não é lá muito querido, assim, né? Ele é uma criatura meio complicada. Mas eu achei muito válido esse livro, sabe? Tanto por esses questionamentos. E ler um livro a partir da perspectiva de um vilão. Então você sabe que ele é um vilão, você sabe o que vai acontecer com ele, mas você acompanha a história pra ver, assim, como ele virou aquilo, como a ideia dele virou aquilo. Então, acho que esse é o foco desse livro. Como que as ideias do Snow saíram de umas ideias infantis e no começo da infância para, sabe, aquilo que encaminhou ele pra ele ser quem ele é quando começa os Jogos Vorazes. Então, é muito interessante essa perspectiva de que a ambição, a competição, o egoísmo, toda essa superioridade pode levar uma pessoa, mesmo que ela teve momentos onde que se ele tivesse tomado decisões diferentes, se as circunstâncias pudessem ser diferentes, ele teria tomado outro caminho. E assim, é muito interessante que muitas das coisas que acontecem em decorrência das escolhas dele. Então, ele escolheu ser quem ele é. E eu acho isso muito poderoso, porque é diferente de só mandar umas coisas ruins ali e a pessoa ficar ali igual uma bolinha de ping-pong indo de um lado pro outro e não ter controle das próprias ações. Aqui a gente vê que ele tem controle do que ele vai fazer, sabe? Às vezes parece que não tem, mas a escolha dele, como reagir a determinada coisa, é uma escolha que vai acarretar no futuro dele. Então, acho isso muito legal. E agora eu vou falar spoilers, tá? Spoilers agora de Jogos Vorazes e de todo aqui. Porque, caralho, eu preciso falar de spoiler. Eu acho que eu nunca falei spoilers aqui pra vocês. Mas, meu Deus do céu. Gente, Jogos Vorazes eu amo demais. Foi muito interessante quando eu tava lendo Esperança em ver, tipo, o sistema de governo da COIN, do sistema do Distrito 13, é um sistema socialista, um sistema com um representante ali, e que é um sistema que ele teve que ser mantido pra garantir a sobrevivência da galera ali, porque se fosse um outro sistema, tipo, mais capitalismo, liberal ali, a galera não ia conseguir sobreviver, porque eles estavam numa situação completamente atípica, a guerra tinha acontecido, tava todo mundo passando fome, eles estavam sendo bombardeados, daí foi o sistema que eles encontraram ali pra sobreviver, pra manter a sobrevivência. Tanto que quando acontece toda a revolução, quando a Coen chega lá e aí, a partir das escolhas dela, mata a irmã da Cat, vai lá e mata ela, pra mim foi um ponto muito importante, porque mostra que eles precisavam do Distrito 13 pra conquistar Panem, mas do jeito que o Distrito 13 magia, ia ser a mesma coisa se mantivesse, sabe? Então, tanto que foram, tipo, duas coisas opostas, só que no final, dando o mesmo poder para as duas pessoas, eles iam acabar sendo a mesma coisa. Então foi muito interessante, tanto que a Coen no final, ela quis fazer um novo Jogos Vorazes, aí a gente ficou, minha filha, você tá louca? Mas ela tava ali tão puta que a irmã dela tinha morrido em decorrência do filho da puta do Gale e dela, porque assim, foi interessante também ver, tipo, no final de Jogos Vorazes, ver, tipo, até que ponto vai uma guerra, tipo, até que ponto você tá livre em, tipo, punir o seu adversário, sabe? E tanto que ela fala isso no filme, no livro eu não lembro, de, tipo, agora vale tudo, sabe? Então, o Gale tinha essas armadilhas de, tipo, a gente explode, daí vem o outro bicho ajudar, e a gente explode de novo quem tá ajudando, e isso que matou a irmã dela. Então, a irmã dela tava ajudando as crianças de Panem, que o Distrito 13 explodiu. E assim, nossa, cara, e aí morreram também. Então, assim, mataram as próprias pessoas pra, tipo assim, pra mostrar pro povo que o Panem era ruim. E, na verdade, era o Distrito 13 que era tão ruim quanto. Então, foi muito interessante, muito importante a Coen também ter morrido esses dois ditadores pra manter a democracia. Porque até então, pra combater um, precisou do outro. E aí, depois que acabou a guerra, não precisava mais de nenhum. Eu amei muito como a Katniss foi construída depois que a irmã dela morre. Porque, gente, essa menina tá desde o primeiro livro, desde o primeiro capítulo, fazendo a irmã dela viver. E aí, num dos últimos capítulos, tipo, a irmã dela sendo explodida na frente dela. Cara, e assim, isso foi uma coisa gigantesca que teve que ter um impacto gigantesco nela. E tanto ela ter ficado lá um tempão tentando se matar. E assim, pra Katniss tentar se matar, gente, pensa, ela passou todos os livros não só tentando sobreviver, como tentando manter as pessoas em volta dela vivas. Então, tudo que ela fez foi pra manter as pessoas que ela gosta vivas. Então, assim, quando a irmã dela morre, que é a pessoa, primeiro, do topo de pessoas que ela tem que salvar, morre,
assim, nem a vida dela mais tem valor. E se vocês forem ver, o instinto da Katniss é se manter viva. Todas as coisas que acontecem, tipo nos Jogos Vorazes e tal, ela tem o instinto de se salvar, porque ela tem esse instinto de se salvar. Então, a desgraça foi tão grande na cabeça dela, que depois de tudo que aconteceu, depois que ela já tava, tipo assim, a guerra acabou, não tem mais Jogos Vorazes, ela ainda assim quis se matar, ela ainda assim não aguentou viver, porque o choque mental dela foi tão grande que ela desabou total. E assim, claro que ainda bem que ela foi resgatada, ainda bem que teve pessoas em volta dela pra dar esse suporte, pra manter ela ali com a ajuda de profissionais e remédios, pra manter ela e, tipo, fazer ela lidar, né, com isso. Obviamente ela nunca vai voltar a ser a Katniss do primeiro livro, mas ela, mesmo, aí depois ela recobrou, né, com a cabeça dela minimamente estruturada novamente, ela conseguiu se manter, né, trazer de novo aquele instinto de sobrevivência, tanto que o final de Jogos Vorazes, o final de A Mãe da Esperança, pra mim é um dos finais mais reais, porque mostra que eles estão vivendo com o que eles podem, tanto que quando eu disse que não é um triângulo amoroso, porque no final ela não escolhe ficar com ninguém. No final, as circunstâncias, como o Peeta voltou lá e o amigo dela, o Gale, matou a irmã dela, a partir das circunstâncias de os dois se curando, eles voltaram juntos e tiveram um relacionamento. O relacionamento deles no final é diferente total do que eles construíram na arena. Na primeira arena, ela não gostava dele. Na segunda arena, ela queria salvar ele, porque ela amava ele como amigo. E depois dessa amizade de amigo foi se tornando um pouco mais sexual e tal. E aí depois, quando ele virou a Bestante lá, daí quebrou ela tudo. E assim, eles estavam quebrados. E pensa que foi interessante que no meio da guerra eles não estavam lá, ai meu Deus, eu te amo muito, nananã. E assim, que esse dilema, assim, sabe? Tem algumas cenas bem específicas pra manter esses elementos de jovem adulto, mas é muito vamos sobreviver. E o final, ele foi o que dava pra ser, gente. Não dava pra fazer grandes coisas. Eles tiveram ali que com o tempo se construir, se reerguer, sabe, se colocar as feridas no lugar e se sarar e se curar. E o final resultou depois do que eles conseguiram, sabe? Eles ainda vão ter manchas da guerra, eles ainda vão ter manchas tudo isso que aconteceu, porque isso não vai sair deles, nunca vai sair deles, sabe? Então, assim, eu amo Jogos Vorazes, eu gostei muito desse aqui, eu achei que, assim, trouxe tudo, foi diferente, sim, e eu entendo porque muita gente não gostou, porque ele tem uma pegada diferente, ele não vai ter a Katniss, que é o brilho de Jogos Vorazes, ele não vai ter personagens que você vai se apegar, ele não vai ter personagens que você vai tentar lutar, sabe, por eles, porque são coisas, assim, que você sabe que vai ter um final não muito bom, então... Mas eu gosto, gente, se você gostou de Jogos Vorazes, dessas questões políticas que eu falei... Vale muito, muito a pena, sério. É uma das séries, assim, pra você presentear crianças, jovens, porque eu acho, assim, que tem conteúdos muito... Então eu acho que agrega demais e vale super a pena. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, me ouvir falar até aqui. Não esqueça de deixar um comentário. Ouve lá minha playlist dos Jogos Vorazes, tá? E é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem.